A investigação de Rupert Lowe sobre gangues de estupro está tendo o efeito desejado e está agitando a política do Reino Unido. Porque muitas pessoas que, ao longo dos anos, ao longo das décadas, na verdade, em vez de chegarem ao fundo da questão, encobriram tudo. Por isso, eles temem que o dia do acerto de contas esteja mais próximo do que imaginavam. Veja e ouça Jade Warwick. Ela resume isso muito bem. Achou os arquivos Epstein ruins? Então veja o relatório das gangues de estupro. Mais de 200 páginas, um verdadeiro inferno. Já sabíamos de alguns detalhes, mas é pior do que imaginávamos. O governo do Reino Unido quer me prender por falar disso. Feito o alerta de conteúdo sensível, vamos lá. O documento traz essas informações. Mais de 250 mil jovens britânicas brancas foram submetidas a estupro, estupro coletivo, tráfico, tortura, gravidezes, abortos forçados, conversões forçadas ao Islã. E todo tipo de trauma em meninas de apenas 11 anos. Esses homens chamavam as vítimas de lixo branco e kafir, infiéis. Menininhas foram estupradas com garrafas de vidro quebradas. Fica ainda pior: médicos, enfermeiros, assistentes sociais e escolas não agiram. Eles devolveram as vítimas aos agressores, não levaram suas denúncias a sério e as excluíram em vez de protegê-las. Algumas dessas meninas contraíram DSTs e AIDS incuráveis, além de TPT e traumas que podem ser transmitidos por gerações. Bem-vinda ao Partido Trabalhista de Keir Starmer, onde protegemos os estupradores e prendemos as vítimas por denunciarem os abusos. 84 dos homens envolvidos nesse bárbaro grupo de exploração sexual são paquistaneses. 87 têm nomes tipicamente muçulmanos. Os principais líderes desses grupos eram vira-latas consanguíneos como Arshad Hussain e Muhammad Zahid, ambos paquistaneses muçulmanos. Supostamente, Mais uma vez, o Partido Trabalhista encobriu isso. Precisamos tirá-los do poder com nosso voto. Esse é o mesmo governo que proibiu Joey Manarino, Arda Lurt e eu de falar em um recente comício. Se conseguir, leia o relatório e diga o que acha que deve acontecer com os envolvidos. Siga o canal. e olhem isso, pessoal. Agora, de repente, alguns deputados muçulmanos, não todos, ainda estão gritando islamofobia e ainda negam a existência das gangues de estupro. Olhem esses anos. Esse cara gosta de se apresentar como um deputado muçulmano equilibrado. Ele é independente. E deixe-me lembrar vocês, Zara Sultana o chamou, junto com outros deputados muçulmanos independentes que se juntaram ao partido político dela chamado Seu Partido, de Clube de Garotos Sexistas. Então, anos de evasão, falha institucional e covardia política em torno das gangues de exploração sexual, olhem para esses anos de evasão, falha institucional e covardia política. Então ele colocou toda a culpa no establishment britânico e nos dois principais partidos políticos. Eles merecem muita culpa. Mas e quanto à comunidade muçulmana? Ele deixou isso de fora discretamente. Anos. Ouvimos durante anos ativistas muçulmanos de destaque como Gaskan, Mehdi Hassan em pessoa, Five Pillars, Muhammad Ijaz. Todos esses ativistas e personalidades muçulmanas de destaque negaram sistematicamente a existência das gangues de exploração sexual. Eles sempre responderam dizendo: e os estupradores brancos? Existem mais estupradores brancos do que gangues muçulmanas, do que estupradores muçulmanos. É isso que eles sempre disseram. Mas agora, quando está se tornando impossível esconder, está impossível. Até o Partido Trabalhista agora começa a jogá-los debaixo do ônibus, como já era esperado. Então, olha isso, é realmente desonesto. Mas veja, a situação nos trouxe a um ponto em que toda uma comunidade é acusada pelos crimes de indivíduos. Muitos indivíduos. Os muçulmanos não temem a verdade que os absolveria dessa acusação coletiva. Deveriam ter cuidado da própria casa e focado em denunciar maus elementos da comunidade ao invés de reclamar de islamofobia. Milhões devem ir embora. Chegamos a esse consenso. Milhões devem ir e eles irão. A maioria dessas pessoas não acrescenta nada à sociedade ocidental. Veja essas estatísticas condenatórias diretamente da Dinamarca. Já falei sobre isso antes. Custo líquido dos imigrantes e, especificamente, taxa de estupro. Veja isso quando É aqui que um dinamarquês médio fica próximo de uma vez que é. Sempre disse, isso deveria ser o padrão, sua comunidade deveria estar abaixo disso, não acima disso. Mas não é só o fato de que eles aumentam, eles estupram mais nativos. Olhe para isso, paquistaneses lá, eles também custam muito dinheiro ao Estado. Um paquistanês médio tem 5 vezes mais chances de cometer um ato de estupro contra uma mulher dinamarquesa e também custa $9.000 ao Estado.
A Turquia chega a um pouco mais de 5, o Irã tem quase 7 vezes mais chances de cometer um ato de estupro. Marrocos está lá, mas custa mais dinheiro, cerca de $12.000. Olhe isso, então fica ainda pior. Afeganistão, 11 vezes mais chances de cometer um ato de estupro e custa $19.000. E olhe isso, olhe a Somália. O belo país de Ilhan Omar. Olhe isso, está em uma categoria própria. 20 vezes mais propensos a cometer um ato de estupro e custam quase $30.000 ao Estado dinamarquês. Agora me diga, quando você é apresentado a esses fatos, como você pode olhar para o outro lado? Como você pode dizer que precisamos de mais diversidade? Assim? Retardado? Deixe-me te mostrar isso, olhe para isso. Desculpa, acabei de achar isso. Olhem essas mulheres liberais brancas. Níveis de migração, quero dizer. Qual é a sua opinião como morador daqui sobre a migração? Você acha que os níveis estão certos? Você acha que deveria ter mais ou menos? Eu acho que precisamos de mais, sinceramente. Tipo, eu acho que a melhor coisa que aconteceu em Belfast nos últimos 20 anos foi o aumento da diversidade. E eu realmente acho que deveria aumentar cada vez mais. Isso nos distancia da nossa política verde e laranja e precisamos receber mais pessoas como nós. Sim, simplesmente não é suficiente e precisamos de mais. Tem só, acho que algumas estatísticas que estão circulando essa semana, é tipo 5%. O nosso nível de diversidade aqui é tão baixo, não é diferente. Não são as pessoas dizendo que os imigrantes são o seu problema, eu não estou dizendo isso. São os políticos que não te escutam, são os políticos que não defendem seus direitos. Eles não têm os seus interesses em mente, eles só querem ganhar dinheiro às suas custas. Meu Deus, o que é isso? E o que é isso, pessoal? O que é isso? É essa a cara da Inglaterra. Isso é Bethnal Green, Bethnal Green. Então, deixa eu acrescentar uma coisa. Eles não só aumentam a criminalidade, não só custam muito mais dinheiro ao Estado, mas acima de tudo, não acima de tudo, mas junto com isso, eles destroem a estética do seu país. Isso é gasolina, limpa e ecológica, pessoal. A diversidade literalmente transformou um dos países mais prósperos, limpos, bem-sucedidos e habitáveis do primeiro mundo em um país sujo de terceiro mundo. O multiculturalismo, o culturalismo falharam. Eu acabei de perguntar para a Pia porque eu acho, na minha opinião, que Pauline Hanson é a única pessoa que usou esse termo monocultura e ela oficialmente, explicitamente desacreditou o multiculturalismo. Ela discursou ontem no Press Club na Austrália afirmando: o multiculturalismo não funciona. A Austrália é um país monocultural, como venho dizendo há anos. Eu perguntei para o Gemini, que está conectado ao YouTube. Foi isso que ele me disse. Você reagiu a um vídeo de um homem sendo constrangido por comer em área comum no Ramadã. Publiquei esse vídeo às 9h36 e comentei: o multiculturalismo tem limites. A cultura principal deve sempre ser a cultura local, ou seja, na cultura britânica. É assim que isso deveria ser resolvido, à força. E eu disse novamente. E a dor. Na conversa com Tommy Robinson em 2024, começo a entender o multiculturalismo. Diferentes culturas deveriam coexistir, por exemplo. Enfim, venho falando sobre essa monocultura, cultura dominante. Pelo menos desde 2024, talvez até antes, mas pelo menos desde 2024. Pessoal, é isso. Chegamos a um ponto no discurso ocidental, em que podemos dizer com orgulho, sem vergonha, que o multiculturalismo não funciona. Simplesmente não funciona de jeito nenhum. É simplesmente um futuro desastroso. Os historiadores vão se referir a essa era da sociedade ocidental como um desastre absoluto. Olhem para isso. É isso que está acontecendo com nossos aposentados. Oh. Eu não sei qual decisão foi errada, provavelmente. Está lá embaixo. Ele foi atacado por um imigrante ilegal? Quanto mais ou menos na Espanha. Uns 200 metros, muito bem, mas você não pode sair na rua. Eles vêm em grupos de 20 ou 30 pessoas e olham para você como um porco. E isso não pode ser permitido por nós, nossas mães ou irmãos, pois eles roubam, estupram e cometem crimes fora de seu país. Neste momento... E você de fato é boa. Você mora perto do abatedouro. Eu moro perto e passo lá sempre, e a verdade é o que minha amiga diz é verdade. É revoltante. Os grupos de muitos homens lá tornam assustador andar sozinha. Tenho até medo de ir lá com meu parceiro ou qualquer pessoa, pois são muitos. É assim que migrantes africanos desequilibrados e com problemas mentais estão causando confusão nas nossas ruas. Imagine estacionar seu carro e ao voltar ver isso.
É isso que as mulheres ocidentais estão literalmente pedindo aos gritos. Não é incrível que há 20, 30 anos todos esses países ocidentais estavam abertos à ideia do multiculturalismo? Todos! Se alguém falasse contra isso, era socialmente excomungado se tornava persona non grata, era rejeitado, era excluído. Basta ver Tommy Robinson e sua trajetória em 2004 e 2005, quando começou a abordar esse tema após notar isso em sua cidade natal, Luton. Ele dizia que isso ocorria em menor escala no Reino Unido, mas ninguém ligava. A sociedade britânica tradicional não se importava porque não era racista. Então, o multiculturalismo falhou. E sim, expulsem o Islã, especialmente comecem pelo Islã, mas há outras culturas também. Nós temos que redefinir a sociedade ocidental. Semelhante ao que Pauline Hanson falou recentemente em seu discurso. A Austrália é um país monocultural. Só isso. Sabe o que isso significa? Significa que a cultura australiana, os valores australianos e esse modo de vida estão no topo. Tudo fica abaixo disso. Quer rezar em casa? Tudo bem, sem problema. Mas se você tentar exportar sua ideologia para a sociedade australiana tradicional, onde você ameaça o modo de vida australiano, o Estado vai vir com toda a força. Toda a força. Nós não vamos calar as pessoas que vão te desafiar. Na verdade, nós vamos até incentivá-las. Talvez o Estado nem se envolva diretamente. Mas, por exemplo, no Reino Unido existem críticos do Islã. Críticos do Islã foram presos, multados por queimar o Alcorão. A Suécia não conseguiu proteger Salwan Mumika, o notório iraquiano que queimou o Alcorão. Ele continuava dizendo que seria assassinado e acabou sendo assassinado na Suécia. Eles não deram segurança para ele. Não deram. Não deram porque não estavam interessados. Agora, esse é o clima. Essa é a postura do Estado. Isso precisa mudar. O Estado tem que dizer: não ouse ameaçar o nosso povo que critica a sua religião. Não ouse. Se você fizer isso, vamos tornar sua vida miserável. Porque até agora, o que eles faziam, você sabe o que houve com Tommy Robinson. Tommy Robinson confrontava aspectos negativos do Islã. O que aconteceu com isso? Em vez de ouvirem ele quando Lee Rigby estava sendo morto, quando o 7 de julho aconteceu, quando o atentado na Manchester Arena ocorreu, quando muçulmanos estavam literalmente aterrorizando o público do Reino Unido, políticos estavam sendo mortos. David Amess, um político conservador, ele foi assassinado por um islamista por ser considerado islamofóbico demais. Precisamos mudar essa cultura. Acredito que Pauline Hanson vai possibilitar isso. Sei que Rupert Lowe vai possibilitar isso. Eu não sei se o Partido Reform vai possibilitar isso, mas o Partido Reform vai se tornar cada vez mais de direita porque Rupert Lowe vai continuar ganhando espaço. Acho que Nigel não tem uma compreensão ideológica forte, na minha opinião. Eu acho que ele ainda faz parte, de certa forma, do establishment ou do status quo. Ainda assim, acho que ele perdeu 7 vezes e não conseguiu vencer no próprio distrito. Mas ele está ligado ou operando sob o status quo há tempo demais. Por isso lhe falta coragem para dizer coisas como monocultura. Rupert Lowe não terá problemas. Acredito que esse termo ficará cada vez mais popular nos próximos anos no Reino Unido e na Austrália. Bem, na Austrália isso já está se tornando muito popular. Muitas pessoas estão falando sobre isso. Então é isso. Expulse o Islã, expulse todas as culturas hostis. Esforce-se para tornar seu país monocultural.